Fala, senhores Alex, estão apenas para uns adendos aí. Eu acho que eu falei talvez algumas coisas de uma maneira um pouco genérica demais, né? Embora não de uma maneira também, de novo, necessariamente errada, porque eu mantenho isso. No final, eu acredito que mesmo que você, entre aspas, vamos dizer, lute contra o mal por meio de outra religião, você pode até acabar atingindo uma certa libertação. Não só a salvação, tudo bem, pode até haver. Talvez eu tenha falado de um jeito que você não teria atingido libertação nenhuma. Não, talvez você pode atingir alguma libertação, mas você vai ficar preso do outro lado. Porque em outras religiões, principalmente que tem, vamos dizer, ornamentação, né? Nessas outras religiões, o que acontece é que, infelizmente, você terá regras de como fazer oferenda, regras de fazer isso e aquilo. E muitas dessas regras não são necessariamente... Aliás, não são, muitas delas, corretas, inclusive diante de deuses que nós acreditamos não existem. Então, é uma religião... Serão religiões que, no fundo, não são baseadas realmente na verdade. Então, portanto, a libertação dessas religiões serão apenas, no final, parciais, né? Ou mesmo decorrente de outras religiões, ou até de outras doutrinas, que eventualmente talvez não necessariamente sejam religiosas. Mas aí tá, uma doutrina, se eventualmente ela não for religiosa, mas ela foque apenas eventualmente em ajudar o próximo e fazer o bem, e lutar contra o mal, vamos dizer assim, apenas na questão prática, sim, você pode até ter uma libertação aí, sim, eventualmente maior. Mas nas outras doutrinas, realmente, você não poderia. Então, não... E aquela coisa também, se você se você realmente não reconhece a Deus, também gera um problema, porque você está não reconhecendo o fator ou a força motriz aí, motriz e matriz do mundo, né? E do universo e tudo que for. Aí pode ser eventualmente um pecado por outro motivo. Eventualmente no final você acaba sendo um idólatra, né? Se você eventualmente não crê em Deus. Mas, de qualquer forma, aí compreensível, que às vezes algumas pessoas não conseguem acreditar e tal. Mas se apenas concluir que na questão de outra religião, realmente você até poderia obter libertação, mas no final nunca vai ser uma libertação total. Ou porque essa doutrina não vai falar a verdade, porque uma doutrina falsa pode ter várias verdades contidas dentro dela. Mas não necessariamente, e essa informação verdadeira dentro dessa doutrina, não as informações falsas, mas alguma informação verdadeira pode te ajudar muito na tua vida. Então tá certo, pode haver uma certa libertação. Não quer dizer que haverá uma libertação total, porque haverá muitas regras a serem feitas. No final, muitas vezes, não só por não ser baseado no Deus verdadeiro, porque mesmo que tenha informação verdadeira, haverá eventualmente outras regras que você teria que fazer em relação a um Deus falso, que tem ali alguma informação verdadeira, mas coisas que vão, de certa forma, gerar uma outra prisão em você. Talvez não que você vai se sentir tão mal, mas que são coisas, no final, que te prendem também. Então, por isso que eu digo que não é uma libertação total. Ou mesmo porque muitas dessas religiões não trazem todas as informações verdadeiras em relação à libertação das pessoas, né? Então, vamos lá. Apenas um complemento também naquela questão que eu havia falado sobre templo, sobre nascer filho espiritual e tal. Para se pregar evangelho, por exemplo, eu poderia eventualmente desejar ter um filho espiritual num templo mesmo de outra religião por tentar pregar a verdade de Deus, do Deus que eu creio lá. Ok. Só aquela coisa, eventualmente eu não sei se daria, porque eu não achei que a minha pregação de trabalho lá eventualmente foi tão impactante. Eu era só mais um. Então eu não achava que eu necessariamente chamava tanta atenção pelo meu trabalho. O trabalho é uma pregação. O trabalho também é uma pregação. Mas eu não achei que... Estou com material aqui, mas enfim. Eu não achei que a minha pregação por trabalho necessariamente fosse algo tão impactante. Então, por isso, não sei se daria, porque eu não achei que minha pregação havia sido tão impactante. Mesmo por trabalho, porque com o trabalho eu sou só mais um. Não necessariamente o trabalho das pessoas vai chamar a atenção dos outros. Não necessariamente o meu trabalho chamaria a atenção dos demais. Eu, no final, era só mais um. Eu não era o único que trabalhava lá. E outra, eventualmente eu não senti o chamado de pegar com palavras lá, já que eventualmente eu não sei se haveria interesse da parte deles, até porque não foram muitas vezes que eu falei sobre a palavra enquanto eu estive lá dentro, apenas com uma pessoa. Eu estive lá, eu falei bastante sobre a palavra, até porque a pessoa um pouco me forçava a isso. Não forçava, no sentido assim, social. A pessoa que vinha e queria falar sobre vários temas, né? Com as outras, de vez em quando eu mesmo citava a palavra, ou alguém perguntava alguma coisa da palavra de Deus para mim. No geral, com as outras pessoas foi assim. Ou mesmo quando eu achava que dava para entrar no tema citando ali a palavra de Deus, eu fiz isso. Mas não muitas vezes. Ou porque não fui chamado, ou porque não achei que havia um encaixe no tema para falar sobre a palavra de Deus, ou sobre o meu conhecimento sobre a palavra de Deus naquele instante. Então, não senti chamado de me pregar lá, até porque se as pessoas tivessem interessadas, teriam me pedido lá. Então eu vou voltar para um lugar
que eventualmente eu vou sugerir a minha verdade. As pessoas não vão se interessar por ela, não adianta. Então por isso que eu não pensei nisso, eu acho. Né? Não que eu ache, entre aspas, uma coisa ofensiva contra a minha doutrina. Porque eles estão lá buscando a doutrina deles. Né? Então, por causa da minha presença lá, eles não são obrigados a buscar minha doutrina, é isso que eu quero dizer. Né? Melhor dizendo, por isso que não poderia, já que não sei se haveria eventualmente interesse da parte, da parte dos asseclas dessa outra religião em ouvir o que eu teria a dizer, se eu fosse lá, vamos dizer, num segundo momento, não só no caso em 2011. Se eu tivesse, me pediriam para pregar a Bíblia antes, ou seja, eu vou no templo de outra religião e eu vou esperar que os caras vão perguntar da Bíblia a meu respeito. Quer dizer, não existe. Não tem como, cara. E no final poucos o fizeram. Uma pessoa fez, na verdade. Que eu falava comigo, e aliás, pelo que eu sei, essa pessoa só no templo também não era Vaishnava. Ou ela não seguia assim, totalmente a risco o Vaishnavismo, eu nem sei direito o que essa pessoa acreditava. Não vou citar nomes, evidentemente, mas outras pessoas com quem eu debati, mesmo outros Vaishnavas mesmo, com quem eu convivia lá, não falavam comigo sempre sobre a Bíblia, ou nem sempre tinha essa abertura, não porque eles fossem fechados, mas porque o tema às vezes eu não tinha vontade de falar sobre a Bíblia naquele momento, ou o tema não sugeria que eu citasse alguma coisa evangélica a respeito, não era esse de ficar falando sobre o evangelho também. Então, às vezes eu tecia algum comentário, ou dando só a minha opinião sem citar a palavra de Deus, em relação a alguma coisa que falassem para mim, ou eventualmente citando a palavra de Deus. Eu ali eventualmente fazendo ou algum conflito, ou apenas uma complementação de algum raciocínio, que eventualmente era verdade, eu escutei verdades lá, talvez, por isso que eu estou dizendo, não é que essas doutrinas de outras religiões sejam totalmente falsas, nem posso dizer isso, né? Eu já falei isso no canal, inclusive. Se tivessem, me pediriam para pegar grandes e poucos o fizeram. E no final só em debates individuais, né? Então eu nunca preguei para várias pessoas lá, outra que eu nem teria preparo para pregar naquele momento. Então. Eu vou forçar os caras a ouvir minha doutrina? Então é esse tipo de paternidade espiritual que vocês estão sugerindo? Eu não estou entendendo, realmente. Eu vou chegar lá e vou impor, a não ser que os caras quisessem, mas outra, nunca me pediriam. Nunca me pediriam, ou nunca me pediriam, ou nunca me pediram efetivamente. Então se eles tivessem interesse realmente, eles teriam me pedido. Boa parte das pessoas sabiam que eu não era daquela religião. Então, ali eu complementando aí com outro argumento do Drex, né, que o Drex ali fez um vídeo, um título, né? Acho que eu respondi o Drex um tempo atrás. Ali eu vi alguma coisa em relação ao medo de perder. Né? Então por isso eu realmente saí de algumas atividades porque estava com medo de perder. Mais ou menos, esse não era o único motivo e talvez nem o mais importante, porque veja só, eu não queria ganhar, porque se eu ganhasse daria muito trabalho. Então, entendeu? Mais um motivo para não precisar competir, entendeu? Então esse é o complemento. No final ficou com medo de perder. Um pouco também, mas eu não queria competir, né? Mas eu sabia que eventualmente as pessoas competiriam contra mim, então eu queria evitar, mas não queria ganhar, até porque ganhar daria muito trabalho. Então eu não queria ganhar e fugir porque se eu quisesse ganhar, ou responder a todos, mesmo que eu não quisesse ganhar, e não queria mesmo. Então, mesmo que eu não queira ganhar, ou não quisesse ganhar, de qualquer forma eu teria que responder as mentiras que fossem lançadas. Levaria muito tempo, ia ser uma coisa muito machucadora. E nem todas as vezes, até, ou por pecado meu até, nem todas as vezes que eu fosse eventualmente ler a palavra, eu sentiria a libertação espiritual. Tipo, eram coisas que iriam me machucar durante muito tempo. Então eu falei, cara, não vou fazer mais isso. Então esse fator derrota, eventualmente citado por Breck, se foi, no meu caso, se é ao meu respeito, o fator derrota não era o único a ser evitado, né? Pela minha pessoa. Sair porque eu tenho medo de perder. Não, ou não só por isso. Mas também porque o meu coração vai ficar aí preso de alguma forma, ou se não preso, vai ficar muito machucado, sucessivamente, né? Fica aquele processo machuca, cura. E daí, ou fica machucado durante muito tempo, daí cura de volta, mas depois de muito tempo, quer dizer, é ruim, cara, é um processo complicado. E é isso aí, então, pelo vídeo de hoje, é isso aí, feitos por hora, os devidos esclarecimentos a geral sobre alguns dos últimos vídeos que foram lançados no canal. E é isso aí, Brothers. Valeu, meus amigos.